Você já se perguntou que tipo de som o planeta Terra faz por dentro? Talvez a ideia pareça absurda à primeira vista. Afinal, o centro da Terra está a milhares de quilômetros abaixo de nossos pés. Uma região de calor extremo, pressão inimaginável e mistério absoluto. Mas e se eu te dissesse que cientistas ao redor do mundo têm captado sons vindos de lá? Não estamos falando de terremotos ou simples movimentações sísmicas. Estamos falando de um som repetitivo, contínuo, grave, que ecoa como se o planeta estivesse vibrando por dentro. E o mais intrigante, ele tem sido detectado em locais diferentes, em épocas distintas, sempre com o mesmo padrão. Tudo começou com uma série de gravações feitas por sensores sísmicos de ultra precisão em 1997, no Pacífico Sul. Os pesquisadores estavam estudando a propagação de ondas sísmicas quando notaram uma anomalia. Um som estranho, como uma espécie de zumbido profundo, que se repetia em ciclos exatos de 26 segundos. Eles o apelidaram de The Hum, o zumbido. Nos anos seguintes, outros institutos registraram o mesmo fenômeno: Japão, França, Estados Unidos. Cada estudo confirmava: o som vinha das profundezas da Terra, mas não era causado por placas tectônicas, nem por erupções vulcânicas. Era algo que ninguém conseguia explicar. Teorias começaram a surgir. Alguns cientistas sugeriram que poderia ser o resultado da movimentação do magma em bolsões subterrâneos. Outros disseram que talvez fosse o eco de ondas oceânicas batendo contra certas regiões geológicas específicas. Mas esses sons continuam sendo captados mesmo quando o mar está calmo e em locais longe dos oceanos. A explicação mais aceita até hoje é: nós não sabemos. E aí começam os relatos ainda mais estranhos. Pessoas em certas partes do mundo afirmam ouvir esse som mesmo sem equipamentos. Moradores de áreas rurais no Canadá, por exemplo, relatam um zumbido que parece vir do chão, sempre de noite, que causa insônia, náusea e ansiedade. O fenômeno já foi chamado de Windsor Hum, e embora tenha sido estudado por especialistas, até hoje não há consenso sobre sua origem. Mas por que isso importa? Porque a frequência do som captado é incomum, muito abaixo do que o ouvido humano normalmente percebe, mas não completamente inaudível. O som vibra numa faixa conhecida por afetar o equilíbrio e o humor. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, sensores captaram variações desse som em momentos específicos da história recente. No tsunami do Oceano Índico, em 2004, no terremoto do Japão, em 2011 e durante um evento sísmico não identificado na Antártida, em 2022. Seria coincidência? Ou será que esse som está tentando nos dizer algo? Nos bastidores da geologia e da sismologia, há quem diga que estamos diante de uma linguagem do próprio planeta, que talvez a Terra esteja emitindo sinais, códigos, alertas ou talvez uma espécie de batimento cardíaco planetário. O que quer que esteja acontecendo lá embaixo é algo que desafia tudo o que sabemos sobre o interior do nosso mundo. E se existe um som vindo do núcleo da Terra, talvez estejamos ouvindo o começo de algo muito maior. Após os primeiros relatos do misterioso zumbido vindo do centro da Terra, a comunidade científica dividiu opiniões. Alguns insistiam que era apenas ruído sísmico mal interpretado. Outros, porém, começaram a investigar mais profundamente. Em 2009, uma pesquisa publicada na Geophysical Research Letters revelou algo intrigante. Esse som subterrâneo não era aleatório. Ele seguia um padrão rítmico, com pulsos regulares, semelhantes a um metrônomo. Ou seja, o planeta estaria emitindo um tipo de frequência constante que atravessava a crosta terrestre como uma vibração interna. E o mais estranho, ela se intensificava a cada década. Mas como é possível que a Terra tenha um som interno? A explicação mais aceita hoje é que o planeta se comporta como um grande tambor.
Seu núcleo metálico vibra levemente, gerando ondas que ecoam através do manto e da crosta. Porém, esse modelo não explica por que o som muda de intensidade, ou por que ele aparece com mais força em momentos específicos da história. É aqui que o assunto começa a ficar ainda mais curioso. Estudos cruzados com dados sísmicos revelaram que esse zumbido da Terra se intensifica não apenas em momentos de terremotos, mas também em eventos cósmicos. Quando ocorreram explosões solares, alinhamentos planetários ou mesmo eventos magnéticos anômalos, os sensores captaram variações significativas na frequência do som. Isso levantou uma hipótese ousada. Será que o som do centro da Terra está ligado ao campo magnético do planeta? Alguns pesquisadores sugerem que sim, e que talvez o som seja um reflexo direto da instabilidade magnética que está se agravando nos últimos anos. Há evidências de que o campo magnético da Terra está enfraquecendo. Inclusive, existe uma área chamada Anomalia do Atlântico Sul, onde satélites perdem sinal e bússolas enlouquecem. Coincidentemente, é também uma das regiões onde o som subterrâneo foi captado com mais força. Agora, imagine isso: um planeta com um núcleo metálico gerando campo magnético e, ao mesmo tempo, emitindo sons que ninguém entende. Parece ficção científica? Pois está documentado. E o mistério fica ainda maior. Em 2022, uma equipe da Universidade de Kyoto divulgou que captou uma alteração inédita na frequência do som subterrâneo. Ele ficou mais agudo e mais rápido, como se algo estivesse se aproximando ou acelerando. O relatório foi silenciado poucas semanas depois. Não foi publicado em revistas científicas abertas. O estudo sumiu dos sites oficiais, mas parte do conteúdo vazou em fóruns de pesquisa alternativa. E o que estava lá era chocante. Os pesquisadores afirmavam que o som pode não estar sendo apenas gerado pelo planeta, mas por algo dentro dele. Essa teoria remonta a antigas lendas que falavam de câmaras subterrâneas, tecnologias esquecidas ou até formas de vida que habitam o subsolo profundo. Civilizações como os egípcios, os maias e os hindus registraram em textos antigos a existência de sons sagrados da Terra. Sons que precediam mudanças drásticas no mundo. Seriam apenas mitos? Ou será que nossos antepassados sabiam de algo que hoje estamos redescobrindo pela ciência? E se esse som for, na verdade, um sinal de que algo está se movendo, algo que ficou adormecido por milênios e agora começa a despertar? Tudo isso nos leva a um dilema inquietante. Estamos ouvindo o planeta, ou algo que vive dentro dele? Na próxima parte, vamos explorar as teorias mais extremas, mas surpreendentemente embasadas, sobre o que pode estar por trás desse som. Prepare-se para entrar em um território onde ciência, mito e mistério se encontram. O som, vindo do centro da Terra, continua sendo um dos maiores enigmas modernos. A ciência reconhece sua existência, mas não consegue explicá-lo por completo. E, quanto mais se investiga, mais surgem teorias, algumas desconcertantes. Entre as hipóteses mais ousadas está a de que o som seja, na verdade, uma frequência artificial. Isso mesmo, algo criado por uma fonte de origem não natural, localizada no subsolo profundo. Essa teoria é sustentada por pesquisadores que analisaram os padrões harmônicos do som. Eles não são totalmente aleatórios. Possuem simetria, intervalos matemáticos regulares e até mesmo variações que lembram códigos de pulso. Para alguns físicos, isso levanta a possibilidade de que o som seja uma mensagem, algo sendo emitido por uma estrutura, máquina ou inteligência que opera em níveis subterrâneos inacessíveis. Claro, a ciência tradicional rejeita essa ideia, mas não a refuta completamente. Afinal, até hoje, nunca conseguimos perfurar mais do que 12 quilômetros na crosta terrestre. O núcleo está a mais de 6.000 quilômetros de profundidade,
O que existe lá embaixo ainda é uma incógnita, e é aqui que entramos em um território ainda mais misterioso: as teorias antigas. Culturas como a tibetana, a hindu e até povos indígenas brasileiros falam, há milênios, de sons sagrados vindos da terra. Sons que só alguns podiam ouvir, sons que antecediam grandes mudanças no mundo. Os tibetanos chamam esse som de a voz da terra. Os egípcios o registravam como o sopro de Ptah. Os hindus diziam que era o Om primordial, vibrando desde o início dos tempos. Seriam apenas metáforas espirituais? Ou essas culturas captaram algo que a ciência só agora começa a perceber? Além disso, o som não é o único mistério subterrâneo. Existem cavernas em todo o mundo onde bússolas falham, animais se recusam a entrar, equipamentos eletrônicos param de funcionar. Um dos locais mais citados é a caverna de Patoskey, na Sibéria. Lá, exploradores relataram ouvir um zumbido constante e graves distorções magnéticas. Exatamente o mesmo tipo de frequência registrada nos estudos sísmicos. Será que esses locais estão conectados? Seria possível que exista uma rede subterrânea, uma espécie de sistema interno do planeta emitindo sinais? Ou, como alguns teóricos sugerem, algo que está tentando se comunicar? A pergunta que permanece é: estamos prontos para ouvir o que a Terra está tentando dizer? Ou melhor, será que a Terra lhe está realmente falando ou apenas respondendo a algo que está prestes a acontecer? Talvez o som vindo do centro da Terra seja apenas o começo, um eco de algo maior, algo que está se movendo há eras, algo que agora, pela primeira vez, está sendo ouvido. E você? O que acha que está por trás desse som misterioso? Comenta aqui embaixo. Eu ouvi o que vem do centro, para mostrar que você chegou até o fim dessa jornada. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém curioso como você. Porque ainda há muitos sons, muitos segredos e muitos mistérios escondidos sob os nossos pés.